Olá, meu nome é Mara Regina de Oliveira, eu sou professora da Faculdade de Direito e pertenço ao Departamento de Teoria Geral. Continuando a nossa aula, que iniciou uma interessante discussão teórica que nos permite distinguir as principais características dos chamados enfoques teóricos, zetético-jurídico e dogmático jurídico, nós procuramos mostrar que o enfoque teórico zetético tem uma preocupação básica em compreender o direito como fenômeno, levando em conta as considerações críticas que podem ser desenvolvidas de um ponto de vista social, político, psicológico, histórico e também filosófico. Em contrapartida, vimos que o enfoque teórico dogmático jurídico tem como principal ponto de partida a necessidade de assumir a validade das normas como sendo algo inquestionável, para que eventualmente elas possam servir de parâmetros para a decidibilidade de conflitos. E vimos também a importância do raciocínio interpretativo no campo da prática dogmática. É muito equivocado assumir ou pressupor que o raciocínio dogmático jurídico significa a simples repetição da norma posta. De fato, todo o conteúdo normativo deve ser ajustado em termos de construção de argumentos persuasivos para que seja facilitada a decisão jurídica. O que nós vimos é que, de fato, embora esses enfoques tenham finalidades e características diversas, eles acabam atuando em colaboração. Estarão sempre presentes no mundo estudantil, eu diria, até no mundo existencial de todo aquele que tem uma ligação com o fenômeno jurídico. Mas, do ponto de vista de um curso de filosofia do direito, o que nós temos a acrescentar? Não basta somente trabalhar com nossos alunos a compreensão informativa de ideias básicas de autores teóricos clássicos. É preciso dar aos nossos alunos uma ferramenta que possibilite potencializar a sua própria capacidade de pensamento. Então, existe uma diferença entre desenvolver um curso apenas com foco na memorização de algumas ideias de filósofos do direito, de uma postura pedagógica mais ousada, onde se busca partir da visão teórica desses autores, visando dar ao aluno uma ferramenta que o ensine ou que o desperte para o pensar jurídico-filosófico. Então, o grande desafio da filosofia do direito não é apenas o conhecimento, mas o pensamento crítico manifestado na sua atualidade, que não pode se confundir, obviamente, com o senso comum. Então, como é que nós conseguimos alcançar essa tarefa? Nesta segunda aula, que, a meu ver, se liga em termos pedagógicos à primeira, nós vamos tentar mostrar como é possível exercer essa prática reflexiva, estimulando o aluno não apenas a memorizar as características que distinguem os enfoques, mas a percebê-los numa situação de texto concreta. Nas matérias universitárias, eu diria, o aluno não tem muita dificuldade com o entendimento que no primeiro ano, por exemplo, existe uma série de matérias como Introdução ao Estudo do Direito, Metodologia e Lógica, Economia, Sociologia, onde existe o predomínio do raciocínio zetético jurídico. Não é? A partir do segundo ano, o número de matérias onde haverá o predomínio do raciocínio dogmático, que vão trabalhar em termos doutrinários do direito como prática, aumenta. Né? Então, nós temos a presença daquelas matérias que alguns consideram como sendo propriamente matérias jurídicas, que seriam o direito civil, o direito penal, o direito administrativo, o direito constitucional.
né? As matérias etéticas, como nós observamos na aula anterior, elas têm uma natureza interdisciplinar, então elas surgem da associação das ciências ou da própria filosofia com o estudo do direito. Mas um exercício muito interessante de percepção dos enfoques está na leitura, por exemplo, de artigos do jornal. Muitos deles hoje falam, retratam questões jurídicas, e na leitura dos jornais, nem sempre a indicação desses enfoques ela é muito precisa. Nós partimos do pressuposto de que em todo o texto sempre vai existir a presença dos dois. Não existem textos exclusivamente dogmáticos jurídicos, não existem textos exclusivamente estéticos jurídicos. Então, tudo depende de um trabalho de percepção de quais seriam os enfoques predominantes. E esta percepção dos enfoques predominantes não só leva em conta, obviamente, conhecimento prévio, entendimento prévio teórico das características, mas também a capacidade de percepção nos próprios textos de quais seriam as ideias centrais. Né? Por incrível que pareça, hoje existe dificuldade de alguns em perceber ideias centrais de pequenos artigos de jornal. Então, muitas pessoas tendem a fatiar o artigo em pequenos trechos e perdem a noção das ideias centrais. Então, a dominância dos enfoques sempre estará ligada à identificação das ideias centrais. Então, nós propomos nessa aula um exercício prático que mostre como é possível trabalhar, né, estas formas de raciocínio na leitura de textos. Então, nós selecionamos alguns pequenos artigos de jornal que nós vamos projetar aqui na tela e nós propomos uma leitura conjunta para que a gente consiga trabalhar essa atividade de pensamento como exercício prático de uma aula. Vamos lá? Então, nós temos aqui o nosso primeiro texto. O título do primeiro texto é Pacote Anticrime endureceu o Estatuto do Desarmamento. Então, eu vou aqui passar bem devagarinho esse texto na tela para que vocês consigam ler comigo e exercitar o seu raciocínio de forma conjunta. Bom, a meu ver, esse artigo ele tem uma abordagem muito simples, muito clara e de uma forma, a meu ver, muito direta, ele vai privilegiar
né, o raciocínio dogmático jurídico. Né? Essa prevalência, a meu ver, ela está expressa aqui no próprio título, né, do artigo, que de uma forma assertiva nos diz: pacote anticrime endureceu o estatuto do armamento. Né? E o que ele faz de uma maneira interessante é fazer uma contraposição, né, entre esses dois dispositivos normativos, né, exatamente mostrando como, de certa forma, né, ao endurecer esse estatuto do desarmamento, houve uma espécie de contrariedade às manifestações, iniciativas do presidente Jair Bolsonaro. Então, o foco dele de análise não é a própria realidade social, não diz respeito aos eventuais efeitos que esse estatuto ou que esse pacote anticrime podem provocar na realidade, mas a análise fica fechada no campo da citação de artigos, de interpretação de artigos, procurando justificar a sua ideia, seu ponto de partida normativo. Né? O artigo é bastante modesto, mas ele se vale desta forma de raciocínio. Né? A questão da realidade aqui é uma questão muito minoritária. Né? Muito minoritária, é um texto, a meu ver, bastante restrito ao universo jurídico dogmático. Né? Então, vamos agora dar uma lida no segundo texto. Lembrando que o autor, né, Luiz Flávio Borges Durso, atua como advogado criminalista, doutor em Direito Penal pela USP e ex-presidente da OAB São Paulo. O segundo texto destacado tem, a meu ver, uma abordagem um pouquinho mais complexa que pode gerar mais dúvida. O nome do artigo é: o projeto do governo que libera a mineração em terras indígenas é adequado? Aqui nós poderíamos fazer uma escrita alternativa, né? Poderíamos transformar a pergunta numa resposta ou numa afirmação, que seria a seguinte: o projeto do governo que libera a mineração não é adequado. Então, nós vemos que o autor Marivelton Baré, né, ele pertence à cultura indígena e ele atua como presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Né? Então, vendo a linha desse artigo, o que nós observamos? Eu vou passar aqui o texto para vocês, de forma pausada.
O que nós observamos nesse texto? De uma forma curiosa, embora ele inicie a sua análise abordando interessantes e pertinentes questões de realidade sobre a questão do índio na Amazônia, a ideia principal se foca numa análise jurídica do problema, né? Então, a questão da mineração ou da liberação da mineração em terras indígenas é analisada a partir da Constituição Federal, é analisada a partir da Convenção 69 da OIT, né, que de uma forma genérica, né, interpreta o projeto de lei 191 de 2020, apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro, que visa a regulamentação da exploração do minério, gás, petróleo, agropecuária em terras indígenas, como sendo o quê? Inconstitucional. Então, veja, embora o texto use reflexões críticas da realidade como um gancho, né, ele diz, seria cômico se não fosse trágico. As mesmas pessoas que afirmam que nós, povos indígenas, deveríamos evoluir, têm a mentalidade presa no século XVI. Até hoje pensam como invasor europeu que aqui chegou o Eldorado da Amazônia. Esta febre de ouro limita o seu raciocínio, embaça a sua visão. Não conseguem ver que a maior riqueza da floresta não são metais preciosos. E esse ouro nem está enterrado, mas bem à vista, biodiversidade exuberante. A maior reserva da água doce do planeta, a sua influência no clima global e no regime de chuvas de boa parte da América do Sul. O que nossos ancestrais já sabiam instintivamente há milhares de anos, hoje é comprovado pela ciência do homem branco. A mesma ciência que essas pessoas negam. Somos nós atrasados? Bom, daí ele parte de uma interessante análise interpretativa dogmática, defendendo, obviamente, a necessidade de contenção, não é, desse projeto de lei proposto pelo presidente. Não é? E ele finaliza o artigo, na verdade, de novo retornando à realidade, não é? Dizendo o seguinte: o Estado não foi capaz de impedir os desastres de Mariana e Brumadinho na região mais desenvolvida do país, num governo no qual o respeito aos direitos humanos e a preservação do meio ambiente são vistos como entraves. Como não temer que os rios Negro, Solimões, Amazonas, Tapajós e Madeira tenham o mesmo destino que o Rio Doce Paraopeba? Então, veja bem, o que pode gerar confusão nesse artigo? Os dois últimos parágrafos traçam grandes indagações, relevantes indagações, né, sobre o futuro dos indígenas de suas terras, frente a essa expansão do garimpo clandestino. Mas eu diria, a ideia mais forte, a ideia central do texto, ela está diretamente vinculada às observações, ao enquadramento jurídico proposto pelo autor. Então, esse texto é um pouco mais difícil, porque ele usa a reflexão zetética como gancho, desenvolve um raciocínio dogmático jurídico dominante e volta a uma conclusão que pende para a análise zetética jurídica. Por isso que nós, embora na explicação aqui do texto possamos fazer até uma certa divisão em termos pedagógicos, a ideia central só vai ser percebida se você conseguir extrair do todo do artigo a ideia que fica, a ideia que é a mais importante. E as ideias que se destacam nesse artigo são, de forma predominante, jurídicas. Né? Então, agora vamos ler o terceiro artigo. O terceiro artigo tem como título a seguinte frase: uma proposta inaceitável, PEC 188, é atraso para a educação e a saúde do país. O título nos indica, a meu ver, já uma certa predominância. É sempre bom prestarmos atenção no que diz os títulos. Se os textos tiverem uma redação coerente, normalmente eles vão estar conectados a esta indicação inicial. A função dos títulos é, de alguma maneira, resgatar ou traduzir as principais ideias. Então vamos lá. Vamos ler esse texto.
né? Esse artigo é da autoria de Otaviano Helene, que é professor do Instituto de Física da USP e ex-presidente do INEP. A meu ver, a predominância do artigo aqui é muito clara, realmente, lendo o texto, nós confirmamos, né, que o título traduz a ideia central, prevalece nesse texto, a meu ver, o enfoque teórico zetético jurídico, porque ele parte, né, da afirmação proposta pela emenda constitucional, né, 188, que supõe ou propõe um estabelecimento de um limite comum para os investimentos públicos, né? Então, qual seria a consequência para a educação e saúde da imposição desse limite? As reflexões do artigo são bastante pessimistas, né? Levando em conta principalmente questões de realidade, questões fáticas, que envolvem a presença de orçamentos extremamente carentes no campo da saúde e no campo educacional, né? Então, ele já quase faz uma análise também no campo da economia. Então, o ponto de vista dominante nesse artigo não é propriamente fazer uma interpretação jurídico-interpretativa de artigos desta PEC 188, mas sim traçar considerações dos efeitos sociais no campo, sociais e econômicos no campo da saúde e da educação, já tão carente de recursos, né? Então, a meu ver, a predominância do enfoque teórico zetético jurídico, ela é muito presente. Vamos então ler o nosso último artigo, né, que se intitula Não é Não, especialmente no Carnaval, e o autor se chama Luiz Augusto Filizola Durso. Bom, o que nós observamos, né? Luiz Augusto Filizola Durso, ele atua como advogado criminalista em crimes cibernéticos e é professor de Direito Digital da Fundação Getúlio Vargas, da FMU. Então, observando aqui, né, esse artigo, eu diria que a identificação da predominância também não é muito complexa, existe, apesar da afirmação inicial que faz uma referência a questões de realidade, a questão do carnaval, dos bloquinhos, da tendência à formação de aglomerações, o objetivo principal do artigo é tipificar certas condutas
como sendo condutas consideradas ilícitas do ponto de vista do Código Penal, né? Acho que o núcleo da construção do artigo resume-se na percepção do que ele chama de crime de importunação sexual, que diz respeito à consumação nas passadas de mão em partes do corpo alheio encostadas em uma outra pessoa com intenção sexual, né? Então, ele faz desta realidade do carnaval, de aglomeração, de toques, a percepção não só, eventualmente, de condutas que podem ser questionadas do ponto de vista moral, mas condutas que poderiam ser enquadradas como condutas criminosas, né? E chega até a própria qualificação de crime de estupro, bastante interessante a reflexão, né? Então, veja bem, carnaval é tido de forma usual como um tema da realidade, né? Um tema da realidade cultural, da realidade econômica, da realidade musical. Na leitura do autor, a questão do carnaval assume uma perspectiva jurídica. É a primeira vez que eu vejo um artigo desse tipo, né? O final da frase nos remete a um certo jargão que se tornou um jargão contemporâneo, né? Por fim, reitera-se, não é não. Entretanto, o cuidado preventivo é sempre importante, pois o desejo de todos é aproveitar o carnaval alegremente, sem ter que lidar com tais graves situações. Aos brincalhões permanece o alerta: desrespeito nunca será brincadeira. Tais atos corriqueiros nas festas de carnaval têm consequências criminais para seus autores. Portanto, respeito e alegria devem desfilar juntos nas avenidas, esse em todos os carnavais. É muito claro aqui a dominância do enfoque teórico jurídico dogmático com a qualificação de várias condutas, né, tidas como brincadeiras, condutas criminosas do ponto de vista do Código Penal. Bom, então nós tivemos na indicação de 4 textos, nós tivemos 3 textos em que há o predomínio do raciocínio teórico dogmático jurídico, e nós temos apenas um onde há o predomínio do enfoque teórico zetético jurídico, né? O que é importante que seja destacado é nós evitarmos as armadilhas de confundir aquelas características dos enfoques propostas pelo nosso autor com a forma linguística dos textos. Não é exatamente da forma linguística dos textos quando o nosso autor destaca que no enfoque teórico zetético predomina o que ele chama de aspecto pergunta, não é exatamente a forma gramatical que vai identificar aquilo que o Terço chama de predominância do aspecto resposta no enfoque teórico dogmático. O que nós temos que perceber é o conteúdo deste artigo, por exemplo, que fala dos crimes praticados durante o carnaval, há claramente uma intenção de resposta jurídica à situação da mulher no carnaval. É nesse sentido normativo que se coloca o elemento resposta, não da gramática do texto, né? Na mesma medida em que o conteúdo desse texto, uma proposta inaceitável, embora tenha uma gramática afirmativa, o conteúdo dele nos remete a uma leitura mais abrangente, uma leitura mais incerta, que não dá respostas nem jurídicas, nem sociais, nem econômicas ao futuro da saúde e da educação no país, né? O que interessa nós percebemos nesse artigo não é só as perguntas que de alguma forma aparecem nos ganchos iniciais e finais do artigo, mas a resposta jurídica, que acaba tendo um peso na sua argumentação, que é uma argumentação protetiva à questão indígena, né? A questão da gramática é mais uma questão retórica, essa referência ao raciocínio zetético
que aparece no início e no final do artigo, é para chamar a atenção do leitor, né? E, da mesma forma, fica muito claro, esse primeiro texto, a meu ver, é o texto realmente mais didático, a intenção desse autor de desenvolver um pensamento restrito à análise comparativa dos dois institutos jurídicos, não é? Do Estatuto do Desarmamento e do pacote anticrime. Bom, tendo em vista estas diferenças, o que nós destacamos? Não é? A importância desses enfoques também reside numa perspectiva mais alargada de estimular não só a sua percepção estrita, mas estimular aos leitores a interpretação de textos. Por incrível que pareça, a interpretação de textos, mesmo textos modestos em termos de tamanho como esses que eu acabei de mostrar a vocês, muitas vezes tem se mostrado um desafio pedagógico, porque nós vivemos numa era em que a comunicação se expandiu em termos quantitativos, mas nós não diríamos que houve o acompanhamento do aprofundamento qualitativo. Então, as pessoas se comunicam cada vez mais, a meu ver, a partir de uma leitura ingênua, como se nós pudéssemos realmente pressupor que a língua seria uma simples representação de verdade da realidade, né? Então, a leitura desses enfoques e seu uso como ponto de partida para reflexão efetiva, a meu ver, é um exercício, representa um exercício pedagógico extremamente valorativo, extremamente profícuo, não é? Porque na vida prática, que nós temos que destacar o sucesso dos recortes dogmáticos que os futuros profissionais deverão fazer, tem por base a capacidade de interpretação alargada, a capacidade de perceber se aquele argumento parte de uma análise propriamente jurídica de dever ser ou parte de uma análise onde se privilegia o ponto de vista da realidade do ser. Confusão entre ser e dever ser, ela existe na cabeça de todos. Do cidadão comum, então, a meu ver, é uma questão insolúvel, ou que parece ser insolúvel. Para quem estude, para quem trabalha com direito, nós devemos pressupor a capacidade de esclarecimento, de identificação, porque isso vai ser fundamental para que a vida profissional se desenvolva. É óbvio que nós pressupomos que todo conhecimento crítico aí nós devemos incluir não só a filosofia do direito, mas outras matérias, como a sociologia do direito, como a psicologia do direito, como a história do direito, elas contribuem sim para uma visão humanista, elas contribuem sim para o alargamento da cultura, mas eu diria, elas também têm, ao lado desta importância humana, elas também têm uma importância prática. Porque a grande armadilha que pode acompanhar o estudante e futuro profissional do direito é pressupor que realmente o raciocínio dogmático jurídico é um raciocínio isolado da realidade e que ele não depende de um estudo profundo e astuto da mesma. Isso é um erro porque os recortes jurídicos dogmáticos, eles são, na sua base, recortes estratégicos, que pressupõem um alargamento básico da própria noção do que seja a realidade. Se é a noção de realidade, eu não conseguirei fazer os recortes estratégicos. Então, nós ainda temos no Brasil, apesar de nós termos evoluído, mas ainda resta uma certa visão estreita com relação a esta complementação, né? Muitos entendem ainda o raciocínio zetético como um raciocínio desprezível. E eu termino aqui esta aula lembrando a vocês de que não apenas a leitura de textos, mas também a análise de obras artísticas, como a literatura, como a poesia,
ou mesmo cinema, que é uma área específica que eu tenho desenvolvido as minhas reflexões acadêmicas, a área artística ela possibilita um alargamento cognitivo e narrativo fundamental. Porque se nós tentamos, do ponto de vista filosófico-jurídico, mostrar a diferença dos enfoques, sempre percebendo que o zetético jurídico está ao nosso lado, mas é através dele que nós entendemos o funcionamento efetivo do raciocínio dogmático, porque ele não tem a capacidade de autoobservação, ou seja, a distinção desses enfoques parte de um ponto de vista predominante zetético-jurídico, que nós teríamos a considerar no final. Que a presença do cinema, por exemplo, como narrativa artística, nos possibilita um alargamento de nossa consciência subjetiva, nos permite entender vários temas, por exemplo, da filosofia do direito, a partir de uma articulação de linguagem que não vai estar restrita apenas à leitura de textos, mas vai estar ligada à percepção da imagem, do movimento da câmera, da roupa do ator, da sua expressão facial, do cenário, das cores, da ausência ou presença de trilha musical. Então, o cinema, ele vai apresentar para nós um universo narrativo que vai estimular não apenas o nosso raciocínio lógico, mas também os nossos sentidos, a nossa sensibilidade. E é possível, sim, pensar temas da filosofia do direito a partir de uma estética que eu vou chamar de zetético-jurídica, né? Existem vários filmes que trazem muita contribuição ao tema da justiça, ao tema do poder, ao tema da liberdade. Eu, por exemplo, tenho várias obras fílmicas analisadas naquele book que eu já expliquei para vocês na aula anterior, Cinema e Filosofia do Direito em Diálogo. Eu trato de 4 temas da filosofia do direito a partir da análise de um filme chinês intitulado A História de Kyushu. Esse filme é de 93, ele tem uma esquematização bastante simples, é a história de uma camponesa. Ela está no final da gravidez, ela é semi-analfabeta e ela defende com todas as forças o direito de ter um ressarcimento moral por parte do chefe que agrediu seu marido nos testículos. Levou uma briga jurídica entre eles, o marido desrespeitou o chefe e o chefe respondeu com violência. E aqui o Ju tenta fazer do direito formal e positivo, um mecanismo de busca do que ela considera ser a justiça. É um filme muito interessante, ele mostra uma China ainda não globalizada, uma China ainda rural. Foi um filme premiado no Festival de Veneza, com o Leão de Ouro no Festival de Veneza. Muito interessante. E a partir desse filme eu extraio vários temas. Extraio o tema direito moral. O tema direito moral ele aborda do ponto de vista zetético, filosófico, jurídico, inúmeras obras, inúmeros filmes falam desse tema. Depois eu abordo o tema direito moral na pós-modernidade, que é um desdobramento desse primeiro, e também localiza essa reflexão nos temas atuais. Depois eu analiso a questão direito e justiça, justiça entendida como modelos retributivos, e por último a questão direito e poder, que envolve a discussão do tema da legitimidade. Então, eu uso esse filme como uma espécie de gancho, de chamada para o desenvolvimento desse livro. Em cada um desses capítulos, nós selecionamos alguns filmes onde nós podemos fazer esta articulação de maneira extremamente interessante. Então, seja na interpretação de textos, seja na interpretação de filmes, o que é preciso perceber é que a capacidade de alargamento das linguagens é mais do que necessária. Vivemos num mundo de radicalismos, vivendo num mundo onde os recortes são extremamente reduzidos, onde nós partimos de visões maniqueístas sobre certo e errado. E, na verdade, as questões jurídicas têm como ponto de partida um ambiente onde existe uma significativa zona cinzenta
Essa zona cinzenta, ela atinge questões morais, questões de justiça, questões de poder. E é nesse cenário complexo que a dogmática, de uma forma artificial, faz os seus recortes. Mas esses recortes jamais significam uma exclusão efetiva da realidade. É apenas uma estratégia de linguagem para que nós possamos, de forma assertiva, trabalhar o direito em termos práticos. Então, nós nunca veremos filmes transpostos nas petições, nós nunca veremos versos, nós nunca veremos livros de literatura, mas com certeza todas essas obras, estão presentes na mente daquele que raciocina bem do ponto de vista jurídico. Então, como é, de certa forma, combinado, nós vamos aqui propor uma questão final para vocês desenvolverem. Eu gostaria que vocês procurassem exemplos de 2 filmes que vocês de alguma forma conhecem e valorizam, que vocês indicassem a presença de 2 filmes onde fosse possível trabalhar esta contraposição entre direito e moral, né? Sem alguma apreciação teórica mais profunda, dá para vocês pesquisarem essa relação de uma forma intuitiva. Então, procurem 2 filmes e tente, a partir da interpretação imagética dessas obras, extrair algumas reflexões jurídico-filosóficas, mostrando como o tema direito e moral vai aparecer nessas obras. Se possível, busquem filmes que apresentam pontos de vista narrativos diversos, porque o cinema tem essa qualidade de nos permitir ver a mesma temática a partir de ângulos de observação distintos. Então, essa tarefa eu deixo para vocês. Muito obrigada.